satisfação imensa tê-la conosco aqui mais uma vez no Repórter RMS News. Bom dia, Oliveira. Para mim também é uma grande satisfação poder estar aqui novamente com vocês, um pouquinho atrasada, mas deu tempo. Você não atrasa nunca, Marina. Você chega na hora certa. O homem, quando ele corre um pouquinho, Marina, daí ele passa a mão aqui para ver se ficou um pouquinho de suor, né? A Marina chegou correndo. Faz 4 minutos, ela disse: Oliveira, estou no trânsito. Se fui levar meu filho para a escola, tá complicado. Aí perguntei para ela: quantos minutos para chegar no escritório? Uns 5 minutos aí. Então segue até o escritório. Ela ia parar para poder conversar com a gente. Tá no escritório já, Marina? Já, tô no escritório, mas eu tô na outra mesa hoje. Não tô, eu tô fazendo do celular, não tô fazendo do computador, por isso que tá com outro cenário aqui, mas já tô aqui no escritório, sim. Legal, mas você vê como que tá chique, Marina? Você chegou, ligou com o seu celular, entrou, já tá tudo enquadrado. Aí, ó, você tá ali, você tá aqui, maravilha. Vamos lá, viu só o deputado Jefferson Campos tem razão, né, Marina? Chiar, né? Ou seja, opa, espera aí, meu. Que história é essa, né, Marina? Vamos. O protocolo é algo que você tem que tomar muito cuidado, né, na hora de elaborar o protocolo, para você não criar ranhuras numa relação, né? Viu, até em festa de família você tem que ter protocolo, né? Eu lembro muito isso quando eu ia fazer o aniversário dos meus filhos, que tinha familiar que não conhecia nem a criança, mas você tinha por obrigação convidar, né? É o que você falou, é uma questão muito cuidadosa, essa questão de protocolo, ainda que a pessoa não vá ou que forneça uma desculpa, né, para não comparecer, ainda que não compactue com o evento, enfim, mas a obrigação, sim, né, é protocolar mesmo, até nem claro sobre o aspecto legal, mas sobre o aspecto moral e de uma política de boa vizinhança, né? Mas assim, eu, Oliveira, particularmente, eu acho que política e religião não se deviam misturar. Mas isso é uma coisa muito antiga, né? E elas sempre, infelizmente, vão caminhar de mãos dadas, porque o homem que se diz de Deus, né, como muitos se julgam por aí, ele tem que provar isso com atitudes, né, e não com palavras. Pelo menos é isso que eu acredito que Jesus, para mim, tenha deixado, né? Então, é uma coisa que... Essa questão de mexer com a fé, né, você pegar a vulnerabilidade das pessoas, isso é muito preocupante, né? Porque você consegue conduzir essas pessoas vulneráveis, né, para onde você quiser. E aí não é feita a sua... Não é como que fala, não está sendo feita a vontade de Deus, né, mas a sua vontade. Então tem que ter muita parcimônia nisso tudo, principalmente nesse momento que a gente está tão fragilizado. Mas como já existe essa tradição no Brasil, né, e em várias partes do mundo, vamos lá, né? É uma questão da própria sociedade. A gente sempre faz o alerta, né, para que não atravesse a linha, né? Não saia da linha das 4 linhas. Esse acho que é a questão. Então, mas como já existe essa tradição, a gente tem que respeitar, pedindo sempre esse cuidado e essa atenção. Porque, Marina, Brasília, por exemplo, para você ter uma ideia, eu, ainda criança, interessada pelo jornalismo, eu li um livro do Gilberto de Menstein, jornalista que nos deixou, que foi uma grande inspiração para o meu trabalho. E ele contava os bastidores de Brasília. Eu tinha, na época, ali por volta de 14 anos de idade, mas eu já era envolvido totalmente, né? O contexto familiar me levava para isso daí. E eu, na época, o jornal chegava na cidade de Dracena de caminhão de carga, esses caminhão de carga, né? Por volta de meio-dia, e eu ia para a banca para ler o jornal, né? Algo muito, muito legal. A gente ia para ver os jornais, as manchetes, o que estavam no jornal. E eu me lembro que, uma determinada vez, a Folha de São Paulo passou a fazer um encarte sobre os bastidores de Brasília. E eu comecei a ler criança aquilo dali, contando a história de como funcionava Brasília. Ele contou, por exemplo, que no caso do Fernando Collor de Mello, ele criou um centro focado para religiões afros dentro da casa da Dinda.
né? Por causa da dívida. Exato. E tantos outros. Aí fala de Sarney, que tinha uma forte ligação com o catolicismo, né? E que naquele momento em que eles estavam no governo, eles respeitavam os demais, entretanto, eles tinham essa deferência especial a essas religiões, né? E aí segue. Daí chega, se você chegar, por exemplo, no governo Dilma, a Dilma praticamente desativou a capela existente na casa, no Palácio do Alvorada, que não era nem dela. É um patrimônio nacional, né? Ou seja, porque ela não tinha esse vínculo. Então você vê que sempre os nossos governantes, eles têm eles acabam levando um pouco de si para dentro do poder. Entretanto, a gente sempre tem que estar atento. Mas tem uma diferença. Quando você leva e você pratica, respeitando os demais, legal. Agora, o problema é que nos últimos tempos, a gente tem ouvido determinadas lideranças e movimentos falar em nome de Deus e que nada representa em nome de Deus. E que até o tal batismo no Rio Jordão, há dúvidas. Doutora Marina Elaine Pereira, vamos lá, analisando os princípios. Já começamos analisando, a gente já começa esse bate-papo aqui, né? Marina, a Secretaria da Educação de Sorocaba segue ampliando gradativamente a capacidade de atendimento presencial dos estudantes, respeitando o distanciamento social adequado, conforme a metragem de cada sala de aula, com possibilidade de atender até 100% das turmas, com exceção de crianças com comorbidades. O retorno presencial segue sendo facultativo, isso é, os estudantes podem permanecer no ensino remoto, caso assim prefirem os pais ou responsáveis. As novas recomendações seguem publicação de decreto do governo do estado. O retorno presencial nas escolas da rede teve início em 7 de junho, com estudantes do ensino fundamental, anos finais, com idades entre 11 e 14 anos. Você acabou de praticar esta missão, deixando o seu filho em sala de aula há poucos minutos. Como que você está acompanhando esse retorno das crianças em meio à pandemia? É extremamente necessário, Oliveira. Eu também confesso que, como mãe, eu fico receosa, porque a gente sabe que o Covid ele pode sim contaminar crianças, né? E claro que o índice de óbitos entre as crianças são menores, mas como o pediatra dos meninos me falou, né, o doutor Oswaldo, que o convívio social para essas crianças é extremamente necessário. Então, eu sei que ainda há resistência, a escola tem sim que seguir os protocolos, as recomendações das autoridades sanitárias, a escola dos meus filhos segue isso, né? E o que acontece, que eu acho engraçado, às vezes até um pouco de hipocrisia, é que a mãe tem receio de mandar uma criança para a escola, mas leva no shopping, leva para a feira, leva para o mercado. Então, é meio incoerente isso, porque o vírus não vai escolher onde está. Claro que na escola, se houver a distância necessária, toda hora o reforço para que não tirem as máscaras, né? Principalmente os mais velhos, eu falo, porque o meu mais novo ele é muito criterioso com relação às máscaras, ele faz a troca como recomendada, ele leva 2 máscaras para a escola. Então, isso é necessário. A gente viu quanto essas crianças perderam, Oliveira. Perderam em todos os sentidos. E infelizmente, claro, perderam, mas estão vivos, graças a Deus, sim. Só que a gente também tem que pensar no outro lado, né? Já que estamos vivos e permaneceremos assim, como que faremos para recuperar tanto a parte educacional, essa parte social, essa parte emocional dessas crianças. Eu acho que a escola, né, quando a gente fala em educação, vai muito além disso. E aí tem que ter também esse cuidado e essa preocupação de dar esse suporte, né? Eu acho que é isso que a gente espera quando você, do poder público, com relação à parte educacional. Claro que o protocolo ainda não é obrigatório,
mas eu acredito que à medida que os números forem sendo favoráveis do cenário da Covid, né, a gente está registrando aí, foi noticiado que 24 horas sem morte, a gente sabe que o risco, que a contaminação está menor, mas não é hora de afrouxar ainda, e tem as variantes, provavelmente a vacina do Covid vai entrar no nosso calendário, talvez até com 2, 3 doses, porque é uma novidade para todo mundo, está todo mundo apanhando, sabendo ainda, tentando identificar o ciclo dessa doença, mas a gente tem que tentar voltar aos poucos para o cenário pré-pandemia, como era antes. Doutora Marina Elaine Pereira, formadora de opinião independente aqui do portal RMS News. Inclusive, esse seu comentário você pode rever no nosso portal rmsnews.com.br e compartilhar para os seus amigos, curtir e compartilhar. Doutora Marina Elaine Pereira, em primeira... Todo mundo te chama assim, Marina? Marina Elaine Pereira. Fala. É mais Marina Elaine, Marina Elaine. Tem gente que me chama de Elaine. Eu confesso que eu não gosto. Meu nome é Marina, né? O segundo nome que é Elaine. Mas, enfim. Legal, mas eu nunca te chamei de Elaine, né, Marina? Você não. Eu já chamo... É Marina Elaine Pereira, Marina Elaine Pereira. Legal, Marina, vamos lá descontraindo um pouquinho. Em primeira discussão será votado o projeto de lei 129/2021, daqui a pouco, de autoria do vereador Dr. Hélio Brasileiro, do PSDB, que institui política municipal de transparência em obras públicas, visando a ampliação da transparência por intermédio da publicidade de informações referentes aos gastos públicos em obras e serviços de engenharia, com o objetivo de garantir ao cidadão o acompanhamento em tempo real do estágio de execução dessas obras e serviços. Clareza, objetividade, autenticidade, atualidade e participação social estão entre os princípios da política de transparência e entre suas diretrizes destacam-se o desenvolvimento da cultura de transparência e ampliação do controle social, segue o vereador na sua justificativa. Os dados devem conter informações sobre todas as obras públicas, inclusive dados sobre empresas contratadas, detalhamento e tudo mais. Você já entendeu o contexto geral dessa questão aqui, doutora Marina, sobre esse projeto? O que tem a dizer? Sim. Nos meus tempos de estudante de Direito, Oliveira, a gente tinha alguns macetes para a gente decorar a matéria. E os princípios básicos, né, que norteiam a administração pública, a gente usava a expressão LIMP, né? Como se fosse limpeza, que seria legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, no Brasil, né, a gente tem... Por que a gente tem tantas leis no nosso país? Por conta disso. Essa lei aí do vereador é um exemplo disso. Precisou fazer uma lei municipal para dar transparência, sendo que isso já é obrigatório, é o princípio da administração pública. Então, assim, eu vejo, né, com bons olhos essa lei, mas se todo mundo seguisse os princípios lá atrás, os princípios básicos, nós não precisaríamos de tantas leis no nosso país, né, sejam municipais, estaduais, enfim. E espero que cumpra, né? Eu não vi o projeto, acredito que deva ter sanção, né? Porque, assim, aqui no Brasil é assim também. Não adianta você fazer a lei, você tem que ter uma lei e também prever uma sanção, porque se você não prever uma sanção, ninguém vai fazer. E mesmo com sanção, as pessoas desobedecem. Então, isso é inerente, né? A transparência é muito importante isso. E a gente sofreu há um tempo atrás, em termos de governo federal, né, uns ataques com relação a essa transparência, né? Eu lembro que nas aulas, meu professor falava assim, que a agenda do chefe do executivo, seja ele de qual esfera for, ela tinha que ser pública, Oliveira. Porque nós é que pagamos os salários deles. Eles tinham que ter por obrigação legal, de princípio, falar, olha, tal dia, tal horário, né, essa autoridade vai estar aqui. A agenda dele, inclusive,
é pública. Tudo tem que ser público quando a gente fala em administração pública. É o dinheiro do povo, é obrigação legal de prestar contas. Então, assim, é muito boa a iniciativa, mas ainda é um absurdo termos que fazer uma lei para que seja cumprido um dever de princípio de básico da administração pública. E Marina, só para fechar, eu creio que há um equívoco também, a gente deve estar atento e você pontua nessa questão. É mais uma lei. Talvez o vereador pudesse, o legislativo, não pontua, só que a gente vê que existe uma fábrica de recriação de leis, né? Ou seja, é isso que a gente vê hoje no país. E leis que, mais uma vez, vão para a gaveta. Essa é a grande realidade. Né? Como você bem pontuou nas suas colocações ali em linhas gerais. Talvez aqui a gente tenha que começar a cobrar do legislador justamente isso. Que a questão aqui não é criação de nova lei, mas exigir o cumprimento da lei que está em vigor. Fiscalização. Fiscalização. O papel do vereador é fazer lei e fiscalizar. Se não está fazendo, se não estão executando como determina principalmente a lei de transparência, né? E a prefeitura não cumpre com o seu papel, que se denuncia aos órgãos competentes para que ela passe a cumprir com a sua obrigação. Não é criar mais uma lei natimorta. Ok? Acho que não tem o que comentar diante disso, né, Marina? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. A gente vive... porque é o que você falou, é uma recriação. A iniciativa é muito boa, mas você, como vereador também, você tem um dever de fiscalizar. E é um princípio, um dos 5 princípios da administração pública, Oliveira. É a base de qualquer contrato, de qualquer ato que você for fazer como gestor do executivo. Isso não é somente para a autoridade maior, seja o prefeito, o governador ou o presidente. Para todos aqueles comissionados também, para todos os cargos, eles têm o dever legal de prestar conta, o dever legal da publicidade. E quando a gente fala publicidade, não é para a pessoa aparecer na foto. É publicidade moral, é publicidade de você dar vistas à população, acesso principalmente, para que ela possa conhecer os contratos. Sabe uma coisa que seria fantástica, Oliveira, que eu nunca vi fazer? E isso era uma dos meus projetos, né? Caso eleito um dia para algum cargo aí legislativo. Eu acho que se fala tanto em ir à população para ouvir o que a população quer, né? Mas alguém já parou para pensar em fazer uma audiência pública ou marcar um bate-papo aí com a população para explicar para a população os contratos que os órgãos têm? Uhum. Porque, assim, não é todo mundo que tem acesso ao portal da transparência. Então, é fácil você falar, não, eu dou publicidade. Existe o portal da transparência. Só que o leigo não consegue acessar aquilo. Não consegue. Nós temos, sim, funcionários exemplares que eu tive a oportunidade de trabalhar, que controlam esse portal da transparência muito bem. Só que isso a gente está falando de acesso para o homem mediano para cima. Uhum. Eu mesma, confesso para você, não tenho vergonha de falar, eu tinha dificuldade em encontrar algumas coisas no portal da transparência. 2. Tem até... Então, exatamente. E a pessoa leiga que não sabe fazer isso? Por que não imprime esses contratos? Leva na praça. Vem cá, São Sebastião, o senhor quer saber quanto que eu pago lá para Santa Casa? Eu pago isso aqui. Uhum. E eu pago isso para o senhor ter direito a isso. Né? Fica aí a sugestão, Oliveira, para os governantes. Quer transparência melhor que essa? Quer acesso à população melhor do que esse? Imprime os principais contratos, os contratos mais caros, né? Que não digo que oneram os cofres públicos, mas os contratos mais caros, que é do lixo, contrato de roçagem, bota para a população fiscalizar junto, ver se está sendo feito certinho, né?
debate esses contratos na Câmara, porque se cria polêmica somente quando se vai aprovar o orçamento e depois? Quem fiscaliza isso depois? Não sabemos. Não sabemos, doutor. Doutora Marina Elaine Pereira, foi um prazer imenso falar contigo, sempre com muita sabedoria, colocando aí o seu conhecimento para que a gente possa refletir e com certeza procurar melhorar cada dia mais. Um abraço, bom dia, até a próxima semana, viu? Mas a Marina, você vai encontrar essa matéria que ela falou, essa nossa conversa no nosso portal rmsnews.com.br.